Bom dia, meus irmãos. Hoje a gente vai falar um pouquinho do testemunho da Dona Neuza, que ela teve uma experiência com o Padre Damião vivo, quando ele, há muitos anos atrás. Tá com quantos anos tem que ele Quantos morreu? anos que ele morreu? Bem no ano que ele morreu, que no dia do enterro dele o padre foi pro enterro dele e voltou para fazer o meu sacramento. Olha, Foi 95, foi 96. meu casamento foi no dia do enterro dele, olha. No dia do seu casamento. No dia do meu casamento, foi no dia do Eita, enterro dele, o padre Hélio foi pro enterro, quando ele voltou, e foi 2 horas da tarde, ele foi lá fazer o sacramento lá Sei. meu marido também estava doente e eu já tinha me confessado com o bispo e ele foi lá dar o sacramento. Mas tem que começar, né? Não comecei não. E a senhora, E eu pedia, eu toda vez, eu era casada no civil, mas toda vez que eu ia para a missa, eu chega a chorar, porque eu não recebia a comunhão. Aí eu fui, meu padre Damião vinha chegar lá no conselho, aí eu digo, vou falar com ele. Aí fiquei, 3 horas da manhã fui para lá. Na fila, quando deu 7 horas da manhã, ele saiu, passou, disse que ia tomar café, voltou. Aí continuou de novo a confissão com o povo. Aí eu fui, aí eu fiquei, olha, chorando como é que eu ia chegar nos pés dele, que eu era casada no civil, como é que eu ia chegar nos pés dele, olha. Porque tinha gente. a senhora tem a certeza que ela era santo. Olha, Para chegar perto do santo tem que porque ter... quando a madrinha da minha menina, solteira, ela tinha uns solos, dizia assim, tu tá aí, né? Dizia assim, olha, eu não posso chegar perto de Damião. Ela era uma jovem solteira da casa dela, que não tinha nem trabalho, não trabalhava. Não podia chegar perto de Damião. Quando eu chegando perto de Damião, ela desmaiava, chegava, não tinha condições. Aí eu pensava assim, e eu, casada no civil, mesmo de filho assim, depois eu vou chegar perto do meu padre Damião. Aí quando chegou a hora de chegar perto dele, eu fui, me ajoelhei nos pés dele, fiquei lá, olha. Aí entrou uma coisa em mim assim, olha, uma serra em mim, que eu fiquei parada assim, de joelho assim, e ele ficou parado também. Aí eu senti, aí levantou a cabeça e disse assim, conversa, fala tudo que você vai falar. Aí saiu aquilo de mim assim, olha. Aí eu me acordei, abri meus olhos, fiquei assim, aí ele me deu aquele ano, aí eu conversei com ele, meu padre Damião. Eu quero me casar na igreja para receber a comunhão, mas eu não tenho como, porque eu não sei o nome de padrinho. Eu sei só porque eu vi meu pai falar uma vez, mas minha mãe dizendo, quando eu fui batizada em Carmópolis, em Sergipe. Eu digo, só sei disso. Mas você é batizada mesmo? Eu digo, sou batizada. Aí ele ficou parado, aí disse, olha, vai falar com o padre Hélio. Aí eu falei, diga ele que eu mandei, vai falar com ele. E naquele tempo era difícil, né? Muitos anos, já faz tempo, né? Difícil essas coisas, hoje é tudo assim, televisão e tudo busca assim. Tudo mostra, né? Tudo mostra, e nesse tempo não era assim, é muito difícil. Aí o padre foi, olha, quando foi com 15 dias eu fui lá, falei com o padre, foi 15 dias eu fui lá, cheguei lá, o padre disse, olha, tá difícil, só um milagre, porque a paróquia queimou tudo a paróquia não existe mais. Eles queimaram a paróquia. Aí eu disse assim, mas meu padre Damião vai me dar, ele disse que me dava, ele vai me dar. Aí eu sonhei com ele, no banquinho, bem na minha frente. Aí eu disse, vá onde está ele de novo, continue. Isso foi no dia 15 do mês, né? Dia 15 do mês, que eu não sei mais qual foi o mês, nem quando foi. Dia 15 do mês, com 15 dias. Aí quando foi, com 30 dias, no final do mês, aí eu fui. Quando cheguei lá, aí ele tinha recebido a resposta de lá, do meu batistério. Sim, Estava na mão que do bênção. padre, aí me deu. Aí isso daí foi uma graça tão grande. Olha, isso daqui foi uma graça tão grande que hoje eu ainda choro de alegria, tanto que ele me deu na minha mão. É mesmo. A senhora Olha, também mandou chorar. Muita alegria. Do jeito que era difícil, a pessoa morar em Pernambuco, com uma dificuldade dessa, queimou a paróquia, ele mandar. A senhora aí na hora certa tá tudo pronto. Ele disse, tudo você certo. vá-se embora. Eu sonhei com ele, ele botou o banquinho perto dele e ficou conversando, mas eu, em vez de dizer que eu fosse, que eu fiquei triste, comecei a chorar e disse que
não tinha como, o padre não deu mais nem solução, sabe? Ele disse que ainda ia ver o que é que fazia. E quando foi com mais 15 dias que eu fui, cheguei lá, estava lá, o batistério, e ele mesmo me confessei com o bispo, e o padre veio fazer ele marcou para vir dar o sacramento. Aí quando ele marcou, foi o dia do enterro do meu padre Damião. Ele marcou para bem cedo, para as 9 horas. Aí foi a hora que ele ia viajar para o enterro do meu padre Damião, porque ele não estava para morrer. Aí ele veio, ele mandou um recado, mandou me chamar e disse, olha, quando for, tem uma mulher lá também, vizinha lá também, que é da igreja, ela que estava comandando tudo, né? Aí disse, olha, quando for 2 horas, tá, eu chego umas 2 horas, 3 horas, eu estou na sua casa. Aí a gente preparou as coisas, 3 horas da tarde, ele foi lá. Meu filho, para não bater mais. Fazer o casamento. Vixe. Aí eu fiquei, aí é uma graça. Essa foi uma graça tão grande nesse mundo, um milagre tão grande nesse mundo, meu padre Damião. Uma alegria tão grande na minha vida, que eu nunca pensei de ter um casamento, porque não tinha como buscar esse batistério. Eu mandando em Bom Conselho, em Pernambuco, para procurar isso daí lá para serviço, que queimou tudo. Só ele que me deu, só é meu padre Damião que me deu, porque nem o padre mesmo, da solução do padre, tinha queimado. Tudo, acabou tudo. É por isso que quando tem uma viagem, né? E eu sou ele, pior que ele veio me dizer, não sou esse tadinho. Eu dizer, vá-se embora, continue, continue, vá-se embora, é santo, mulher. É santo, Padre Damião é santo. E a gente reza para que a beatificação dele venha, dona Neuza, e a canonização. E eu vi, ele fazia assim, ó, aí ditava, 4 horas da manhã, lá do palanque, lá de fora, lá em Bom Conselho, do palanque. Nós tudo assim, e eu bem assim na frente, olhando pro olho dele assim. Começou a chover. Já é outro testemunho. Começou a chover. E quando estava chovendo, eu vi o olho dele chegar azul da cor do céu. Ele levantou o olho assim, olha, fez assim, passou a mão assim, pus assim na cabeça 3 vezes assim. E eu fiquei só olhando para ele. Não sei se a multidão viu, se não viu. E dali a chuva parou. A chuva parou. Ele foi para lá, passou no inverno, eu nem me lembro quando ele esteve lá. Sim, sempre ele ia lá para Bom Conselho, E a gente já estamos de bolsa arrumada para estar na festa. Olha, e na procissão, aí o carro saiu com ele, na procissão. Cheio de flor e o carro saiu com ele ali na frente da igreja. Aí todo mundo dizia, viva meu padre Damião, o padre ficava calado, Friel. Aí quando todo mundo parava, aí o padre dizia assim, viva o nosso santo Frei Damião. Ele dizia já antes, né? Era muito antes. Viva o nosso santo Frei Damião, o padre que chamava ele para lá. Dizia assim, viva o santo Frei Damião. Dizia assim. Aí ele ficava rindo, eu sempre estava perto dele. Foi nesse mesmo dia que eu vi ele fazer isso na cabeça. Por isso que eu não fico de fora, eu vou logo para o dona Neuza, e o interessante de tudo, de tanta santidade no nosso santo Frei Damião, era que ele se chegasse numa cidade, ele só voltava quando confessava o último que queria confessar. Agora, quem ele fosse para a fila, que não era para confessar naquela hora, que nem a história da Marinete, né, Marinete? Você não foi para se confessar com ele, mas você foi para botar os pés dele em cima da almofada, que a sandália dele. Mas que não foi, mas tudo isso aí é graça de Deus. Botou ela com a salva, a sandália de Padre Damião. Cachei o chinelo dele, botar os pés dele na botei os almofada. pés dele na almofada. Mas ele tinha uma ferida no pé? Não vi, não tinha não. Só era água. Não tinha não. Era água nos pés? Só era água. Só era só água via na água. almofada correndo. Aquelas águas brancas. Ele tinha uma chaga de Cristo no pé, assim, aqui, olha. Nunca sarava. Ele disse que nunca sarava. Você não, mas ele tem. Eu tenho, olha, uma pessoa que a gente passava 5, 6 meses na casa dela. Não, já vi alguém em dizendo São Paulo, que ele tinha. que ela trabalhava no hospital lá em Bom Conselho. Ela pois... limpava as feridas dele, ele ia para lá quando ele queria descansar. Ele ia para lá, que ele foi para Bom Conselho muitas vezes. Pois eu não fiz não. Você não viu não, mas ele tinha. Eu vi mesmo assim os pés dele, olha. Eu não vi não, só vi os pés dele inchados. Olha, os pés dele, não vi ferida nenhuma. Aí botava os pés dele assim, não era mais na almofada. Assim, caçava o chinelo. Era tu e a irmã Zefa. Foi eu e Não era a irmã Zefa, ontem usava um véuzinho. Eu botei o Né? ali pra... A irmã Zefa e a Marinete eu via passando. E eu era pequenininha, eu tinha mais ou menos 6 anos.
há 7 anos, quando o Padre Damião chegou aqui naquela época. Foi em 80, no ano 80. Muitos anos, né, dona Nilza? Muitos anos. E eu nunca me esqueci da minha vida. Quando eu vi Frei Damião nas procissões, logo 3 horas da manhã já estava de pé. Né? Com o sininho, a porta a pouco, e lá vem Olha, Jesus. Deus, eu tenho muitas coisas de testemunha assim. Eu já comi das na casa pessoas, de conhecimento, da Maria. de Pra ficar perto do conhecidos Padre Damião. sobre ele. Olha, meu Padre Damião, uma deputada, eu não sei como é o nome da deputada, eu não sei, não tenho lembrança. Uma deputada pediu lá em São Paulo para ele ir para lá. Ela dava o apartamento para ele ficar lá. Aí ele chegou e disse assim, que só ia se ela deixasse abrir as portas, os dele ia visitar ele. O povo dele visitava. Aí ele tem os dele. Aí ela disse que podia ir, as portas ficou abertas, todas as portas abertas, de dia à noite o povo ia visitar ele lá. Ele disse que só ia para lá se ela deixasse ficar as portas abertas por dele. Eu vou para Canafista e quando chego lá, fiz aquela bolsinha, com o nome Frei Damião, que ele andava de lado com a hóstia. E eu quando chego lá, tu dá a ver o cheiro tanto daquela bolsinha. Cheiro, E aquela beijo. mulher? E aquela Beijo, mulher? beijo, Aquela beijo, mulher beijo. que falou lá em cima. Disse assim, disse, olha, ninguém tinha sossego na casa dela, na vida dela, com o filho dela que bebia. Não sei se você escutou aquele testemunho lá. Era. Diz assim, e ela foi, pediu tanto, chorou tanto, pediu tanto a meu Padre Damião. Um dia ela foi para a procissão dele, levou uma tesoura, tirou um pedaço Foi, ela tirou um disse. pedaço da bata dele, chegou em casa, fez o chá, deu fio, fisarou, ficou bom. Ficou bom. Não tem mais nada, tá dando testemunho lá. Essa- Viu quando Santo. ela cortou a roupa dele? Você viu? Não, Não. tô dizendo, ele viu. Não, eu acho Ela que que tava ele dizendo. sente, Ele ele sente, sabe. mulher. Que nem Jesus, quando a mulher hemorrágica pegou no... Foi. Ele sentiu. Pronto, lá nessa pesqueira tem Eu vou- essa mesma cena Olha, a gente E vai... tem. de pesqueira, Olha, Pernambuco. a gente vai Pois terminar eu aqui. tava lá, no dia que a mulher tava falando lá, o testemunho lá. Não sei se a Eu mulher tava, escutou. eu tava. Ela falou, eu só queria ver a mulher, eu ia ver a mulher, mas tinha tanta gente que não deu pra ver a Porque mulher. toda vez que a gente vai pra lá, a gente costuma ficar lá, né, dona Neuza? Só É, olhando os só testemunhos das escutando os pessoas. testemunhos, e ela dizendo, Até mesmo eu dei o dizendo, meu. dizendo, Até eu né? dei o meu também. Olha, um dia nós estávamos lá na Canafista, naquele tu estava, Marinete. E de repente veio um bocado de. O povo estava fazendo muita balera lá. E de repente veio um monte de abelha no. Você não estava, dona Neuza? Tava, naquele eu dia? tava. Aí veio um monte de abelha se acabando com nesse o povo, dia. tudo. Não Acabando tive aquele monte de medo, abelha. não, eu não Nós não tive teve, medo, nós estávamos não. bem na frente da casa do Frei Damião. Aí o que foi? Ah, eu não sei, surgiu de repente um monte de abelha. E o povo ficou tudo apavorado, porque tem as pessoas lá que estavam fazendo muita zoada, não estavam ouvindo a Santa Missa. E lá aconteceu um negócio também. Aí não foi na missa, aí era a gente caindo das cadeiras e as abelhas passando assim bem baixo e levando a entrada de pessoas. Aí eu disse, tá vendo, mas ela não chegou nem perto de nós, não, já bem assim, foi Marinete. Aí cortou a gente assim, passou, foi Foi embora. naquele dia que nós foi, irmã. Não, um Nilza. dia que ela foi o Bujão. Foi, Ana Neuza? Foi um buchão lá. E o Bujão bem perto de nós de novo, que explodiu tudo lá e Nós só pronto. fui uma vez naquele Aí é dia. assim, minha gente, Só a gente- fui uma vez. Ah, então, olha, a gente vai terminar aqui esse vídeo que eu vou mandar para o YouTube, pedindo ao nosso Papa Francisco e a quem escutar esse vídeo que passe para adiante, porque é testemunho, vários testemunhos que nós temos de Padre Damião. Um dia De não dá. conhecido, de família, É, de todo mundo. quando nós saímos juntos, a gente só conversa na casa da Dona Neuza sobre o Padre Damião. Toda vez que a gente se encontra, a gente fala desse homem amado, santo, que a gente nunca vai se esquecer. Estive em Recife o mês passado, rezei Meu marido e se celebrei, conversou com ele. rezei o terço, um freio que tinha Vamos lá, mostrar a foto me do chamou e meu nós marido. rezamos o Santo Rosário todinho no carro. Nós foi no carro, Foi pra Juazeiro. cheio, Dona Neuza, nós foi no carro com 50 pessoas para Recife, para lá, para a festa de São Severino do Ramos. Aí passamos de volta no Padre Damião. A senhora sabe quantas pessoas desceu só do ônibus cheio? Se desceu 5 pessoas para visitar o túmulo do Padre Damião. Ficaram tudo apregado lá no ônibus, sem força, de descer para olhar o túmulo do Padre Damião. Aí eu fui, rezei o Santo Ofício na cova dele, Maria valei-me, assim como ele rezava, e acendi as velhinhas lá no canto de acender as velhinhas, e quando eu já vinha embora pro ônibus, aí vi a igreja aberta,
o santuário lá aberto, rezando, o frei rezando, ia começar o rosário. Aí comecei a rezar o rosário mais ele, rezemos, e o ônibus lá, doido, apavorado, mandando me buscar, me caçando. Vamos embora. Eu digo, não, eu só vou sair daqui quando rezar o rosário. Aí quando terminamos de rezar o rosário, nós viemos com a fé em Deus e no nosso amado Pai Damião e Nossa Senhora. Paz e bem para todos. Salve Maria Imaculada.